Antes da ceia do Senhor agora, temos o momento da palavra. Por isso é importante nós começamos o culto com adoração, com louvores, derramando a nossa vida perante o altar, perante o Senhor. Este é um princípio de culto, isso faz parte da liturgia bíblica para um culto, louvar e adorar. Depois que a igreja louva e adora, pastor, o que é que se faz? Qual é o modelo bíblico? O que nós podemos aprender com Isaías sobre isso? A comunhão. A comunhão dos santos é importante. É o momento que nós oramos, é o momento que nós participamos da vida da igreja. Nós agradecemos pela vida de um, de outro. Olha, esse mês nós temos 2 aniversariantes. A irmã Cássia faz aniversário esse mês. O irmão Carlos faz aniversário esse mês. Mais alguém faz aniversário? Não. Louvado seja Deus. Ou seja, é um momento de comunhão, é isso aí. Nós agradecemos, anúncios, orações, falamos das atividades da igreja. Isso é comunhão. Agora vem a palavra. A palavra está no centro do culto, está no centro da adoração. E é como um ápice que vai subindo. Você sabe que esses dias estava lá na minha academia fitness. Aí um irmãozinho falou assim: poxa, pastor, fui lá na igreja visitar, está falando de uma outra igreja, fui lá visitar, quando acabou o louvor com os irmãos lá, estava louvando tão bonito, pastor pegou o microfone, a primeira coisa que o pastor falou: vai ser Master ou vai ser Visa? Na mesma hora não ouvi mais nada do que ele falou até o final do culto. Ou seja, acabar o louvor já direto para o ofertório da igreja não é sábio, porque o pastor fica com cara de pidão. Tem que ter comunhão primeiro você ganha comunhão, depois você fala de finanças. Ah, mas a gente pode deixar as finanças por último, depois da palavra. Tem certeza? Você quer que as pessoas vão embora da igreja e a última lembrança que elas vão ter do culto, que é aquilo que ela vai lembrar a semana toda, seja o pastor pedindo dinheiro? A última coisa que ela tem que lembrar é o apelo da palavra. Venha, entregue-se a Jesus, dê a sua vida para Jesus. É isso que ela tem que lembrar a semana toda. Tenho 20 anos de ministério pastoral. A nossa liturgia eu não conheço melhor. Essa é uma liturgia bíblica, cultica, e é o que Deus quer para a nossa vida. Então agora vamos à palavra, vamos ouvir a palavra, vamos encher os corações com a palavra. E como hoje é ceia, o momento ápice, como no final de um filme, está lá o ápice, bem no finalzinho, aí você descobre tudo, é a ceia, é o mais importante, é a ceia do Senhor, amém? Então vamos lá, abre aí a sua Bíblia, ou acompanhe no telão da igreja. Pela morte de Jesus temos salvação, acesso a Deus e comunhão. Marcos capítulo 15, versículos 38 a 47, diz a palavra do Senhor: e o véu do santuário rasgou-se. Diga aí um aleluia do seu lugar. Rasgou-se. Oh, amado, você no final deste culto vai ter plena noção o que é isso aqui, amado. Rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião, um gentio, que estava em frente dele, Jesus, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor, de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, porque no sábado, 18 horas de sexta até 18 horas de sábado é o Shabat, ou seja, eles não fazem nada. Se você for a Israel,
18 horas de sexta-feira, nem apertar o botão do elevador não pode. O elevador já fica programado para parar em todos os andares. Era o costume religioso em Israel até hoje. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião para certificar-se disso, perguntou-lhe se havia morrido, há muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol que compraram e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Elas foram testemunhas ocular do processo. Vamos ouvir o que Deus vai falar aos testemunhas de Jesus, o que ressuscitou. Pai amado, eterno, maravilhoso, bendito, soberano, a Bíblia Sagrada é maravilhosa. Ela enche os nossos corações de esperança, ela enche os nossos corações de fé, ela trabalha em nosso espírito e nossas mentes, para que possamos andar conforme a vontade do Senhor, para que possamos, Pai, compreender os mistérios que estiveram ocultos, mas que foram revelados em Cristo Jesus. E agora, com profundidade, agora com uma vida profunda, bíblica em Cristo Jesus, podemos testemunhar de forma voluntária: Jesus, o Filho de Deus, Jesus que morreu, mas ressuscitou, Jesus, Deus sobre todos. Aquilo que o centurião involuntariamente testemunhou, nós voluntariamente testemunhamos através da tua palavra. Então, Paizinho amado, que eu diminua, Pai. Pai, fala, Senhor. Toma conta totalmente deste culto. Toma conta absolutamente deste momento, Senhor, dos corações, das mentes, da minha boca, da minha voz. Fala, Pai. A igreja é tua, a obra é tua, a palavra é tua. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus, e o povo do Senhor diga amém e amém. Louvado seja o Senhor, amada pastora. Igreja amada de Cristo Jesus, povo santo, povo de Deus, abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. Em cumprimento às profecias do Antigo Testamento, a respeito do sacrifício substitutivo do servo sofredor de Yahvé, Jesus se entregou para ser crucificado. Ou seja, a obra que Jesus operou na cruz do Calvário não foi obra do acaso, não foi uma tragédia que aconteceu como alguém que está andando e depois bate de carro, não esperava que isso fosse acontecer. A obra de Jesus não foi sobre Jesus forçada. Ou seja, Jesus não foi morto porque Pilatos era poderoso para entregá-lo ou soltá-lo. Jesus respondeu para Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se do alto não lhe fosse dado. Jesus não foi crucificado porque Judas o traiu. Não. No final das contas, isso tudo que ocorreu foram instrumentalizações para cumprir as profecias do Antigo Testamento, para cumprir a vontade do Pai. Jesus disse em João: ninguém tira a minha vida, eu, pelo contrário, a dou espontaneamente. Quando no Getsemane, Jesus foi agarrado pela escolta do Sinédrio e os soldados romanos, e Pedro tirou a faca e cortou a orelha do soldado, Jesus disse: Pedro,
guarda a espada. Aquele que vive da espada morrerá. Você não sabe que eu poderia rogar ao Pai e Ele enviaria aqui milhares de anjos agora? Você acha que se Jesus quisesse, Ele não teria orado e milhares de anjos o salvariam? Amado, lá no Antigo Testamento, um anjo ceifou 435 mil midianitas. Sei lá quantos foram, muito mais talvez. Um anjo passou, você lembra lá no Êxodo? O anjo passou e todos os primogênitos morreram. Amado, um anjo, quando lançou a praga sobre Israel, porque Davi havia feito um censo, e aquilo desagradou o coração de Deus, porque Davi queria ter noção do seu poderio, deixou o coração se levar, e aí Deus mandou lá uma praga para exatamente diminuir o poderio dele. E era um anjo que estava com a sua espada desembainhada. E quando Davi ofereceu sacrifícios e ofertas e comprou a eira da Araúna, o que aconteceu? Deus falou: guarda a espada na bainha para o anjo, e parou tudo. Amado irmão, se Jesus quisesse, Ele teria se desviado da cruz. Mas se Ele tivesse feito isso, ainda estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Jesus se entregou porque Ele amou você. Jesus deu a sua vida porque Ele amou você até o fim, amado. Até o fim. Então, todos os detalhes que ocorreram no julgamento, na crucificação, sejam eles a zombaria que Jesus sofreu, o espancamento que Jesus sofreu, o açoite que Jesus sofreu e a morte de cruz, tudo isso cumprem profecias messiânicas. Quais? Por exemplo, Salmo 22, o justo mártir que sofreu, Salmo 69, ou ainda Isaías 52, 53, o servo sofredor de Iavé. Tudo isso estava cumprindo um plano perfeito de Jesus Cristo. Jesus nasceu para morrer pelos nossos pecados. Aquele que todas as coisas foram criadas por meio dele, e tudo que foi feito se fez por ele, e nada do que foi feito teria sido feito senão por meio dele. Ele nasceu envolvido em lenços, posto numa manjedoura, com o propósito de dar a sua vida por você e por mim. Diga glórias a Deus e aleluias. Isto é simplesmente maravilhoso. Então, Jesus completa o plano de Deus para a salvação por meio de seu sacrifício reconciliatório na cruz, e por isso ele sofreu todo o ódio do mundo e todo o poder do mal. Amado, quando Jesus, por exemplo, clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, nós não podemos tentar sair pela tangente do texto bíblico e ficar rubro ou pisando em ovos. Não, amado, Jesus foi desamparado na cruz. Sim, Ele disse isso: Pai, por que me desamparaste? Precisamos perguntar por que Jesus foi desamparado na cruz. Qual foi o motivo? Jesus foi desamparado para que você fosse amparado na cruz, amado. Para que você fosse amparado. Diga glória a Deus por isso, amado. Porque se Jesus não tivesse morrido, amado, ai de nós. Ai de nós. Então eu declaro que tu és um abençoado porque Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Sabes por quê, amado, que as bênçãos de Abraão alcançaram a tua vida, amado? Porque Jesus tomou a maldição sobre você. Sabe por quê que você é abençoado com toda a sorte de bênção? Porque a Bíblia diz assim: maldito todo aquele que for posto em madeiro, porque Jesus se fez maldição em teu lugar, amado. Sabe por quê que você tem salvação, eterna redenção?
porque aquele que morreu é o autor da vida, e a morte não poderia contê-lo. Ele veio, pagou o preço do pecado com a sua vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Então tudo isso, amado, não foi acaso. Tudo isso não foi um acidente de percurso, como se Deus pensasse: poxa, mandei meu filho lá, meu filho que é amor, meu filho que é bênção, para que tudo fosse perfeito e maravilhoso, e crucificaram meu filho. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando te perguntarem qual é o plano, Jesus é o plano. Diga para o teu irmão: Jesus é o plano, meu irmão. Jesus é o plano. Veja o que é Atos dos Apóstolos. Olha, já estamos dando umas pinceladas em Atos, hein? Você não imagina, amado, como está a nossa série de Atos. Vai ser simplesmente maravilhoso, amado. Atos capítulo 2, versículo 22, diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, Yeshua HaMashiach, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou. Veja que a Bíblia, amado, faz diferença da pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Claramente. Você dizer que são a mesma pessoa é uma heresia. Heresia. Acorda, povo de Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo. Então diz que o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. 23, sendo este entregue. Olha lá, por que Jesus foi entregue, pastor? Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de quem? Deus. Era desígnio de quem? De Deus. Quem é que estava no controle de tudo? Deus. Aí diz ainda: vós o matastes, crucificando por mãos de quem? De iníquos. Aí ele diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Gente, isso é simplesmente lindo. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu jamais seja abalado. Veja, o que Davi lá atrás, amado, a morte de Jesus, ela alcança todo mundo que está lá atrás, desde Gênesis, até todo mundo que vai estar lá no Apocalipse. Lá atrás, Davi, antes da pessoa humana de Jesus, Davi já dizia, numa perspectiva de fé, pelo Salvador que viria: eu via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu jamais seja abalado. Amado, o Senhor está conosco para que jamais sejamos abalados, amado. Isto é simplesmente lindo. 26, ele ainda diz: por isso, olha, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto também, olha, a minha própria carne repousará em esperança. Amado, quando fecharem o caixão, amado, quando todos nós passamos por isso, porque é uma certeza que todos nós temos ao nascer, se Jesus não voltar antes, se fechar o caixão, você já não vai estar lá há muito tempo. Fechou o caixão, você já está lá com o Pai. Glórias para sempre. Aí estão fechando o caixão lá. Ah, legal. Ao Cordeiro de Deus. Aí ele diz, versículo 30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado, está falando de Davi, sendo profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se a quem? A ressurreição de Cristo,
que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção, ou seja, não passou a decomposição, não se decompôs, não experimentou o pecado. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então diga assim: eu sou testemunha de quem? De Jesus. Eu não tinha que ser testemunha de Jeová? Não. Jeová era um dos nomes de Deus, um dos nomes dos muitos nomes. Jeová Jiré, o Deus da provisão. Jeová Rafá, o Deus da cura. Jeová Chamá, o Deus que está presente. E muitos outros nomes de manifestação. Agora, toda essa plenitude da divindade se reuniu em quem? Corporalmente em quem? Jesus Cristo. Ao qual Deus deu o nome que está acima de todo nome. Então, se você quiser falar Jeová Rafá, o Deus que cura, você fala: está curado em nome de Jesus pelas chagas de Cristo. Jeová Chamá, o Deus que está presente, Ele é Jesus Emanuel, que está presente na minha vida. Jeová Tsidekinu, o Deus da minha vitória, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. É o que está na Bíblia. Você é testemunha disso, amado. E aí ele diz, 33 e 36: exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Aqui, Atos 2, eles estão vivendo ali um Pentecostes, o Espírito distribuindo, línguas de fogo, o poder de Deus tremendo. As pessoas olharam: olha lá, aquela galera tem bebida de vinho, está todo mundo bêbado. E Pedro está falando: não, isso aqui é o embriagado do Espírito Santo. Está todo mundo embriagado do Espírito neste lugar. É capaz de tocar um, cair para lá, outro pula para cá. É um milagre, é a cura de Deus, é a obra do Senhor. Aí o 36 ele diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, o ungido, o Messias, o Salvador, o esperado das nações, o amado de toda a terra, aquele que era, que é e que há de vir, é Cristo Jesus. Nós respeitamos as religiões, os seus profetas, mas o túmulo deles, assim como diz esse próprio texto, Davi morreu e nós sabemos onde está o seu túmulo até hoje, mas Jesus foi ressuscitado. Ele ressuscitou, amado. Deus seja louvado. Isto é maravilhoso. Então, na cena da crucificação, as multidões, os líderes, mostram, com todo aquele horror, espetáculo, mostram a depravação dos seres humanos, mostram o ódio que a humanidade pecadora sente pelo Filho de Deus e pelo que é verdadeiro povo de Deus. O mundo odeia as coisas de Deus. Amado, nós estamos caminhando para uma ampliação da cristofobia no mundo todo. Nós estamos caminhando para a perseguição do Evangelho para o mundo todo. Estão tentando, e já conseguiram em alguns países, colocar a pregação do Evangelho como discurso de ódio. Eu vou lhe dizer, amado, a pregação do Evangelho é o maior discurso de amor que pode haver em toda a terra, amado. É o maior discurso e a maior história e a maior pregação de amor, porque sem a remissão de pecados não há perdão. O pecado separa o homem de Deus, mas pela morte do Filho de Deus, nós fomos reconciliados. Então, a crucificação mostra esse ódio quando você veja os insultos que são repletos de ironia. Porém, Deus usou tudo aquilo e até mesmo os insultos proclamaram involuntariamente
verdades acerca da morte de Jesus. Ou seja, tudo estava fazendo com coro com a vontade permissiva de Deus. Nós vamos ver isso agora. Tudo que já vimos semana passada, vamos lembrar, tudo que eles insultaram fazia coro com a vontade de Deus. Amado, até os insultos e o que o mundo está te fazendo sofrer, Deus vai transformar em bênção sobre a tua vida, amado. Se você é perseguido porque você é mentiroso, se você é perseguido porque você é ladrão, se você é perseguido porque é um adúltero, tem mulher em casa e vai procurar rabo de saia na rua, o problema é teu, está colhendo o que você planta. Mas se você é perseguido como justo, como filho, sendo servo de Deus, eu vou lhe dizer uma coisa, amado, Deus vai recompensar a tua vida. Por isso Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Amado, quem chora sendo justo tem Deus a seu favor, amado. Quem é perseguido sendo justo tem Deus a seu favor, amado. Ou você acha que Deus está tosquenejando, dormindo, e numa dormidela que Ele dá, passa alguma coisa desapercebida. Não dormitará aquele que te guarda, amado. Diga glória a Deus por isso. Os espinhos que colocaram na cabeça de Jesus se tornaram a coroa real. Na inspiração de Mateus, Marcos e João, Jesus se torna de fato o Messias ungido. Aonde, pastor? Na cruz. A cruz se tornou o trono messiânico. Então, toda a cena retrata a depravação humana e as trevas que envolvem a alma do homem rebelde. Por isso, o sol se escureceu, houve trevas ao meio-dia, haviam insultos, as pessoas meneavam a cabeça, era a depravação humana contra o justo Filho de Deus. Mas Deus continuava no controle, e Deus está no controle da tua vida, irmão. Marcos capítulo 15, 29, 34 e 37. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz do Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve o quê? Trevas sobre toda a terra até a hora 9. Ou seja, de meio-dia às 3 horas da tarde, trevas. A hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus, dando um grande brado, o que é que ele fez? Expirou. Amado, ali, quando eles passavam, meneavam a cabeça, insultavam Jesus: você destrói o templo e reconstrói em 3 dias, desça da cruz, salva-te a ti mesmo. Eles não sabiam que eles estavam involuntariamente declarando uma profecia, porque, de fato, ao 3º dia, ele iria ressuscitar. De fato, nesse 3º dia da ressurreição, ele iria ser a primícia dos que ressuscitam, porque todos nós em Cristo já ressuscitamos, amados. Você estava morto em pecado e delito, mas ele vos deu vida. Esta é a primeira ressurreição. E de fato ele gerou salvação. Sabes por quê? Porque em Cristo você está salvo, amado. Quem é um salvo em Cristo Jesus aí, amado? Digam glória a Deus. Diga: eu sou um salvo em Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui o testemunho sobrenatural. Agora no texto, entrando no texto, o testemunho sobrenatural de Deus, o véu sendo rasgado.
Jesus está morrendo lá e o véu está sendo rasgado lá. Você sabe o que era isto, amado? Era uma liberação de poder de Cristo, do Espírito Santo, que estava operando, amado, que tomou todo aquele lugar. Diz que até mortos levantaram. O poder de Deus, tu acha que tem limites? Tu acha que o poder de Deus tem limites, amado? Deus opera da forma que Ele quiser. Então houve um testemunho sobrenatural do véu rasgado. Houve um testemunho humano acerca do verdadeiro sentido da morte de Jesus. Nós vamos ver qual foi o testemunho. Então todo o horror da crucificação levam a esse divino entendimento. O centurião gentio, assim como as seguidoras fiéis judias, se uniram para testemunhar as mesmas verdades. Quais, meu pastor? Esse Jesus que morreu na cruz era certamente o Filho de Deus. Esse foi o testemunho. Esta foi nossa comunhão, amado. Você veja que gentio, um centurião, e esse centurião testemunhou involuntariamente, porque no texto grego não tem o artigo o Filho de Deus. Está um Filho de Deus, está no indefinido. Ou seja, foi involuntário. Ou seja, foi Deus tomando a boca daquele homem para testemunhar involuntariamente que aquele era justo, aquele era o Filho de Deus. Assim como as fiéis judias que estavam do lado dele. Jesus uniu nações para dizer um grande coro: Ele é Senhor, Ele é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o Messias. E o rompimento do véu nos mostra que o templo agora está aberto para todos aqueles que se aproximam de Deus. Amado, o véu é o que fazia a separação entre o lugar santo para o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, onde estava a habitação do trono de Deus, onde estava lá a arca da aliança, onde Deus, a sua Shekinah envolvia. Havia um véu, uma cortina, que não permitia que quem estava do lado de cá enxergasse o que estava acontecendo lá. Quando Jesus morreu, esse véu se rasgou de alto a baixo. Ele está dizendo assim: agora você tem acesso à presença de Deus. Agora você pode se achegar ao trono de Deus e não morrer por isso. Às vezes as pessoas cantam sem ter noção: Senhor, derrama a tua Shekinah inteira sobre a minha vida, derrama tudo, Pai, até a última gota da Shekinah. Mas se ele derramasse até a última gota da Shekinah, não ia sobrar pó sobre pó. Então ele derrama o quanto você pode suportar a sua vida, amado. Às vezes o poder de Deus é tão grande que a pessoa cai pelo poder de Deus. Aí fica lá. Eu já passei por essa experiência. Eu caí pelo poder de Deus, amado. Quando eu acordei, até o meu braço estava inchado. E não tinha peso nenhum no meu braço, não. Estava lá caído, lá, todo o braço inchado, amado. Isso era o poder de Deus. Aí uma pessoa olhou assim e falou: gente, isso aí é o poder de Deus, hein? O braço formigando, meu rosto formigando, um poder de Deus muito grande, amado. Eu vou lhe dizer, eu creio nesse poder, nesta Shekinah de Deus. Deus pode, Deus opera. Isso é real, é verdadeiro. Então, o horror da crucificação, assim como os insultos dos transeuntes, dos soldados e dos líderes, foram subvertidos pela intervenção sobrenatural de Deus, manifesta no véu que se rasga e no testemunho involuntário do centurião acerca da verdadeira natureza daquele que foi crucificado. Ou seja, tudo que era zombaria, tudo que era trevas, Deus transformou isso, amado, num grande sinal, num véu que se rasgou, num testemunho de um gentio. Deus mostrou: olha aí, ó, no meio das trevas, disso tudo aí eu estou operando, no meio dessas coisas eu estou brotando a glorificação do meu nome, eu estou brotando o reconhecimento da minha pessoa, eu estou brotando salvação para as nações, eu estou dando acesso à minha presença às pessoas. Amado, ali era a demonstração sobrenatural e clara da importância fulcral, fundamental
da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, amado. Graças a Deus que Ele nos amou, que morreu por nós. Diga, graças a Deus que Ele nos amou e morreu por nós. Graças a Deus que Ele nos amou e morreu pela tua vida, morreu pela tua casa. Amado, se você crê, se os teus filhos, bota eles na presença de Deus, pregue a palavra, ensina o Evangelho. Disse Davi, até a minha carne repousará em esperança. Amado, não há nenhuma esperança, nenhum alento, nenhum alívio, que não a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, na obra de salvação, a morte de Jesus tem importância fundamental, pois por meio dela se abre um novo e vivo caminho para Deus. Veja o versículo 38 do capítulo 15. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Então, o rompimento do véu proclama um novo acesso à presença de Deus. Um novo acesso. Você lembra quando João disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Como é que você vai se apresentar diante de Deus mergulhado, chafurdado no pecado? Não teria condição, seria fulminado. Então, quando Deus olha para você, quem é que Ele vê? Vê Cristo. Quando Ele olha para você, Ele vê Cristo. Ele vê Cristo na tua vida. Por isso nós podemos dizer, como disse Paulo, Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia! Amado, você tem ideia do que é isto, amado? Você tem acesso pelo rompimento do véu à presença de Deus. Amado, tenta marcar uma reunião aí com o vereador que você votou. Tenta marcar. Tenta marcar aí uma reunião com o senador da República, para você ver se você consegue. Liga lá para o Biden. Biden, eu quero marcar uma reunião com o senhor, eu gosto, o senhor já é um senhor idoso, aperta a mão de quem não existe, para lá, para cá, mas eu gosto do senhor, sou um cara bom. Marca lá um encontro com ele. Sabe quando ele vai te receber? Nunca. E a presença do Todo-Poderoso? É bom ter acesso a essa presença? É maravilhoso. Mas a luta é muito grande. Você diz assim: vou orar. Cachorro late, periquito canta, calopsita pia, gato mia, chega a visita, a lasanha fica pronta, a panela explode. É isso aí. Isso tudo acontece, irmão. É isso mesmo. Tudo para desviar a oração. Aí depois que você vence isso tudo, aí você venceu isso tudo, entra na porta e começa a orar. Aí começam as batalhas espirituais. Você não começou a orar 2 minutos orando, aí você lembra: ih, tenho que ir no mercado. Tem que comprar macarrão instantâneo. Aí começam os pensamentos perdigotos a vir. Aí você pensa assim: rapaz, eu estava na igreja e aconteceu aquele negócio. Rapaz, o que foi aquilo? Estava na igreja, o irmão nem me abraçou. Fiquei triste. Poxa. Só misericórdia. E aí acabou a oração, amado. Aí caiu. Aí foi para a 2ª divisão. Pensou no Vasco, amado, só misericórdia. Então você veja as lutas, isso tudo é luta, amado, você não imagina. Mas é uma guerra, parece que é fácil essa coisa. Mas olha, por isso dizem os grandes teólogos, Billy Graham, agora vem repetindo outros teólogos assim: marque um horário e um lugar para orar e não abra mão.
Diz assim: eu vou orar tal hora e vai ser nesse lugar que eu vou orar. Vai lá e ore. Aconteça o que acontecer, amado. Marque o encontro com Deus e vai lá e ora. E honra. Até você criar o hábito disso. Então, antes do véu se romper, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo Lugar uma vez por ano no dia da expiação. E antes de entrar, oferecia sacrifício por si próprio, porque se entrasse em pecado, o que acontecia? Morreu. Entrava amarrado com uma cordinha no pé, que se acontecesse ele entrar e morrer, as roupas tinham uns barulhinhos, uns negocinhos faziam barulhinho, e alguém lá de fora puxava pela corda, porque se entrasse alguém para pegar o morro, o que acontecia também? Morria todo mundo. Essa é a Shekinah, é a unção, é a presença santíssima de Deus. Mas para que nós tivéssemos acesso à santíssima presença de Deus, fomos cobertos pelo sangue de Jesus. Agora você entra você está continuamente na presença de Deus. Diga amém. O Espírito não entra e sai, você está continuamente na presença de Deus. Mas você entra nesse momento de oração, você entra nesse momento de comunhão profunda, que às vezes você no dia a dia está no trabalho, não está nem pensando, mas que você para cogitar e pensar. Por isso Paulo diz assim, não na questão da presença, sim, mas ele diz: acheguemo-nos ao trono da graça. Ou seja, se você se achega, quer dizer que você está distante. Você está na presença de Deus, Deus não sai da tua vida, mas você se achega ao trono da graça de Deus. Amado, você pode desfrutar dessa presença com alegria, com poder e glória, porque o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. O sangue de Jesus foi aspergido sobre a tua vida. Diga glória a Deus por isso, amada ovelha. Então Jesus proveu o sacrifício perfeito, sacrifício definitivo, que abriu o véu e deu aos que creem na sua vida e na sua obra um novo e constante acesso à santa presença de Deus. Diz lá Hebreus capítulo 10, depois Hebreus capítulo 9. Vamos fazer a leitura. Diz assim: tendo, pois, irmãos, o quê? Intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue do bode dali que a gente cortou ali no meio fio, chupou o sangue da galinha, foi lá no cemitério, pulou as vísceras do defunto. Está repreendido, amor. Em nome de Jesus. Você tem acesso pelo sangue. Tem um louvor que diz assim: pelo sangue de Jesus, tu vais vencer. Tu já és mais que vencedor, amor. Versículo 20, ele diz, olha lá, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Como é que o novo e vivo caminho foi consagrado? Pelo véu. Aquele véu que estava lá no santuário, que separava o Santíssimo do Santo, refletia quem? A carne de Jesus. Por isso, quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. Agora nós olhamos a imagem perfeita de Deus por intermédio de quem? Jesus Cristo. Quando o discípulo disse: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus falou: não é que você quer ver o Pai, você está me vendo. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Amado, se você visse o Pai na sua glória máxima, você morria, não tem condições. Ele habita em luz inacessível, diz a palavra. Por isso Jesus veio do céu para a terra sem deixar de ser Deus e voltou da terra para o céu sem deixar de ser homem, para que nós, homens, possamos ter comunhão com Ele. Porque se fôssemos ter comunhão com a Santíssima Trindade na sua forma absoluta, não sobraria ninguém. Aí ele diz, depois ele diz, versículo adiante: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência,
e lavado o corpo com água pura. Todos os teólogos concordam que lavar o corpo com água pura, lavar o corpo com água pura é a palavra de Deus. É a palavra que te lava, amado. Diga: eu recebo esta palavra na minha vida. Versículo 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Diga aí, amada igreja: Deus é fiel e não falha. Então Ele é tão maravilhoso que nós podemos nos achegar à sua presença, amado. A chegar à sua presença manifesta, a chegar ao seu trono, à sua glória. Amado, isso não tem ouro ou prata, você não foi comprado por ouro ou prata, coisas corruptíveis, você foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro. Ninguém pode comprar a sua entrada no céu, amado. Você já viu a ilustração da mala vazia? Você vai com a mala vazia para o céu. Quando chegar lá, o que tem dentro da sua mala? Não tem nada, amado. Só a graça de Deus é que te permite entrar nesse lugar. Hebreus 9 diz a palavra do Senhor: pão por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou aonde? No Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido salvação até segunda-feira. Depois de segunda-feira, na lua cheia, meia-noite, se você vê então o lobo viking, só misericórdia. A orelha faz assim, ó. A gente brincava aqui antigamente que a orelhinha faz assim. Vê lá o lobo, não nem vê o lobo viking, não. É uma mimizada tremenda, só misericórdia. Olha lá, amado, obtido eterna redenção. Versículo 13: portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a quem? Ao Deus vivo, amado. Amado, o nosso Deus vive, amado. Ele vive. Ele, na verdade, Ele é o autor da vida. Então, o sacrifício de Cristo resulta no fim do sistema sacrificial e em um relacionamento novo e direto com Deus. Amado, você não precisa ir a Madre Teresa para ir até Jesus. Você não precisa rogar a Maria para Maria te levar a Jesus. Você não precisa. Sabe por quê, amado? O único mediador entre Deus e os homens, quem é? Jesus Cristo. É o único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amado, nós respeitamos todas as pessoas e oramos por elas para que tenham libertação e olhos iluminados, mas Maria não pode levar ninguém a Jesus. São Pedro, São Tiago, São Tomé, ninguém pode, amado. Está todo mundo lá na comunhão, foram salvos por Jesus. O único que pode te levar a esta comunhão é Jesus. O único que te dá acesso pelo novo e vivo caminho é Jesus. Então, na obra de salvação, a morte de Jesus tem importância fundamental, porque por meio dela, todos os povos se unem para testemunhar que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador de todo aquele que nele crê. Versículos 39 a 41, vamos lá, pode passar. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, olha aí, primeiro um gentio, falando isso, agora mulheres judias, também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor e de José Salomé, as quais quando Jesus estava na Galiléia acompanhavam e o serviam. Além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ou seja, amado,
todos aqueles que andaram com Jesus, judeus, junto ao centurião, junto ao véu, numa grande comunhão, dizem: Ele é o Salvador. Estamos em comunhão, amados. Estamos no mesmo corpo. Agora em Cristo Jesus, você se lembra? Jesus disse: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ali era Maria e João. Maria não era mãe de João fisicamente. Por que Jesus disse aí, teu filho, filho, mulher, tua mãe? Porque a cruz do Calvário acabou com as limitações do DNA. Agora todos aqueles que creem em Jesus se tornam uma família, um corpo, uma igreja, uma nação. Somos de Jesus para toda a eternidade, para a glória do Senhor. E o centurião representa a missão aos gentios, pois agora todos os povos vêm até Jesus e são aceitos. O centurião se torna instrumento de revelação e os gentios se unem aos judeus para aclamar Jesus como Filho de Deus. O ponto culminante da obra redentora de Deus neste mundo é Jesus, amado. Qual é o maior ponto maior da obra da redenção? É Jesus, o Filho de Deus, o Messias Salvador, o servo sofredor, o único capaz de remover os pecados definitivamente. Amado, não adianta você subir a escadaria da Penha de joelhos, não vai remover pecados. Não adianta você pagar a promessa, andar de joelhos até a Tijuca, ao Maracanã, não vai remover pecados. Só vai arrancar o menisco, a rótula, e você vai ter que operar depois no índio. Não adianta, pastor, eu vou dar um dízimo de 3 milhões de reais na igreja para Jesus me aceitar e eu ser salvo. Nem se você desse 50 vezes mais, 1 milhão de vezes mais, você é salvo pela graça, mano. Você é salvo pelo sangue de Jesus. Então, Efésios capítulo 2, versículo 11, diz assim: portanto lembrai-vos, de que outrora vós, gentios na carne, outrora, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Vai, filho, Eliardo, presta atenção, pay attention. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, ou seja, vocês outrora, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus. Gente, que frase terrível essa. Sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavais longe, e paz também àqueles que já estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Qual é a tua família, mano? Tua família é quem? Tu veio de onde? De Deus, amado. Versículo 20, isso, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor,
no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no teu espírito. Então tu veja a importância da obra da cruz. Então, a morte de Jesus era uma necessidade absoluta para uma realidade ainda maior. Sua morte era substitutiva e reconciliatória. Nada mais poderia remover nossos pecados, somente o sangue de Jesus, amado. Não tem pastor, não tem padre, não tem presbítero, não tem apóstolo, não tem papa, não tem profeta, não tem ninguém, amado. Só quem podia te reconciliar e salvar é o Senhor Jesus Cristo. Então, nesses 2 minutos finais, a confissão do centurião, este era verdadeiramente filho de Deus. A confissão de Pedro, você se lembra? Quem és tu? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Junto com a autorrevelação de Jesus em Marcos 14, 62, mostram a cristologia de Marcos, que assevera a divindade de Cristo. Veja Marcos 14, 62. Jesus, quando foi interrogado, respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Ou seja, se você pega o centurião dizendo, ele era o Filho de Deus. Pedro dizendo, tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, o Messias. E Jesus, na sua auto-revelação, amado, isto é a cristologia de Marcos. Ou seja, Marcos está mostrando quem é Jesus. Quem é aquele que andou entre nós. Filho de Deus, Deus sobre todos. Uma das pessoas da trindade. Há uma trindade ou triunidade. Então, saber quem é Jesus é fundamental para o relacionamento com Deus. Como é que você vai ter um relacionamento com alguém que você não conhece, não sabe quem é? Mateus 16, 13 diz a palavra do Senhor: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou sei lá, alguns dos profetas. Mas vós que estão comigo, tendo relacionamento comigo, quem é que vocês dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. Vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer. Olha no que resulta essa revelação de Deus, iluminação de Deus, que tu és Pedro, ou seja, tu és pedra pequena. Pedro do grego, tu és pedra pequena, e sobre esta pedra que você acabou de dizer aí, filho de Deus, sobre esta pedra, Petra do grego, edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor, e na vida de oração, o que a revelação faz diferença? Porque se a pessoa não tiver revelação, ela vai orar para o Buda, ela vai orar para o santo, ela vai orar para não sei quem, no São não sei da onde, São José, São Maria, e essa oração não passa do teto. Mas se ela tem a revelação de Cristo, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, ovelhinha amada, precisamos saber e aprender mais e mais da pessoa de Jesus. Mateus 11, 28 diz a palavra do Senhor. Vamos lá. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E se a pessoa não conhece Jesus, as pessoas lhe colocam um fardo grande na cabeça. Olha, você tem que, fazer aí uma campanha de sacrifício, e
agora não é só a escadaria da Penha, não. Vai subir a escadaria toda. Qual é a escadaria lá, irmã Socorro? Lá da casa da nossa amada. Vai subir a escadaria da casa da irmã Kátia de joelhos, amado. É de joelhos que você vai subir aquela escadaria. Ou seja, é um jugo que não tem mais fim, amado. Então, amado, nada disso. Então, este mundo está contaminado pelo pecado, geme no cativeiro do pecado. A nossa caminhada aqui passa por estradas juncadas por espinhos. Há momentos que são campos de batalha. Porém, em todos os lugares e circunstâncias, nós podemos contar com a maravilhosa presença de Jesus. Jesus nunca desampara a sua igreja. Jesus nunca desampara os que nele se refugiam. Mesmo que as águas do mar da vida tentem nos afundar, segura na mão de Deus e vai. Ou seja, há um porto seguro. E aí eu termino perguntando, amado, o que é que você tem feito deste livre acesso à presença de Deus? O véu se rasgou, o acesso está aberto, o mar da vida está revolto. E o que é que você tem feito da presença, que você tem acesso a ela? Hebreus 6, 17 a 20 diz a palavra: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, quem é herdeiro da promessa de Deus aí, irmão? A imutabilidade do seu propósito, ele se interpôs com o juramento. Amado, a palavra de Deus não vai voltar atrás, a teu respeito. Você é filho, você é amado, você é de Deus, você tem acesso a Ele, isso não vai mudar. Agora, o que você tem feito com isso? Versículo 18: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Olha, quem está com fome aqui? Já está perto da hora do almoço. Quem está com fome? Eu estou. Tem um prato de lasanha, imagina, mano. Tem um prato de lasanha para quem gosta. Tem um prato de rúcula para quem gosta. Se você lançar mão na lasanha, você vai comer. Se você só ficar olhando, é para ver, não vai comer. Então, amado, você tem que lançar mão da esperança. Aí olha lá, versículo 19: ao qual temos por âncora da alma, seguro e firme, e que penetra além do véu. 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, amado ovelhinho, o caminho está aberto, o véu está rasgado, e agora você tem que correr para esse refúgio. E eu preciso terminar com Marcos capítulo 15, versículo 47, ainda ele diz: Maria Madalena, Maria mãe de José, as Marias da igreja abençoadas, hein? Maria do Socorro, Maria Kátia, não é Maria, Maria Ruth, não, Maria Deise, amém, Maria José, observaram onde ele foi posto. Ou seja, essas duas mulheres acompanharam todo o processo de sepultamento. Elas pretendiam embalsamar mais adequadamente o corpo de Jesus, queriam honrar Jesus na morte. Você se lembra que antes do Shabat é o dia da preparação, é onde eles preparam tudo, comida, tudo para o dia, 24 horas do dia seguinte, onde nada pode ser feito, ou seja, tudo era corrido. Jesus morreu às 15 horas, tinha que ser sepultado, preparado até às 18 horas, 3 horas só para isso tudo, não foi enterrado adequadamente. Ou seja, aquelas mulheres queriam fazer de tudo para depois ir lá, embalsamar, depois das 18 horas de sábado, embalsamar e honrar Jesus na sua morte de forma adequada. Amados, essas mulheres, pelo seu desejo de honrar Jesus na morte, estas mulheres que acompanharam todo o processo, e não os discípulos, é que foram escolhidas por Jesus para serem as primeiras embaixadoras das boas novas da ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, as primeiras que viram foram elas. As primeiras evangelistas das histórias foram elas. Por isso as mulheres falam tanto, gente.
Quando elas pararem para evangelizar, deixa a criatura evangelizar. Então, amados, eu termino dizendo: honramos Jesus na sua morte, quando morremos com Ele para o mundo. Em Cristo, estamos crucificados para o mundo e vivos para Deus. Vivamos na graça pela fé, e assim Cristo vai se manifestar na tua vida. Diga glória a Deus por isso. E eu termino com Gálatas capítulo 2, 19 a 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Assim é que se honra Cristo, amado. Quando você quer criar uma religião e dizer que essa religião vai te chegar a Deus, você desonra Cristo, desonra a morte de Cristo. Mas quando você vive pela fé, você honra a morte de Cristo. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Olha Paulo chamando Jesus de Filho de Deus. No Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A minha pergunta é: Jesus morreu em vão para você? Então você decide viver religiões humanas ou decide viver a palavra de Deus? Viva a palavra, viva pela fé, testemunhe Jesus e certamente Jesus vai se manifestar na tua vida. Que assim seja, assim diz o Senhor.